Olá, meu bom dia, pessoal. Estamos aí de volta hoje para nós falar a respeito do Natal e de outras festas também. Eu quero deixar bem claro aqui que a gente vai estar, este vídeo, a gente vai estar se dirigindo ao povo que professa ser cristão. Pessoa que diz, eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, certo? Então não tem nada a ver com as pessoas que não professam fé cristã, certo? É o seguinte, as pessoas têm indagado a respeito do Natal, principalmente. Se para o cristão é lícito comemorar o Natal, armar pinheirinho e, enfim, fazer o banquete de Natal, tudo aquilo lá. Então, no meio cristão, o que acontece no meio da cristandade? Estão divididos. Tem aqueles que professam fé cristã e não concordam com o Natal, diz que o Natal é uma festa cristã, pagã e que o cristão não deve se envolver com festividade de Natal, de maneira nenhuma. Outros cristãos dizem que não, já acham que não tem problema, porque a Bíblia dá respaldo, não tem problema porque é a comemoração do nascimento de Jesus, e mostra um texto na Bíblia tentando provar que não tem problema para o cristão colocar o pinheirinho de Natal, a troca de presentes, o banquete, as luzinhas coloridas, piscando, e por aí vai. Mas o que é o certo? Se no meio da cristandade tem quem concorde, tem quem discorde, raios, o que é o certo? O que a palavra de Deus diz a respeito? Pensa que tem pessoas que têm tido essa dúvida e têm perguntado para a gente a respeito disso aí, no meu caso, qual a minha opinião. A minha opinião, eu vou buscar na Bíblia. Eu vou por lá. Então, eu vou passar para vocês. Eu não vou estar aqui dizendo, faça assim, faça daquele jeito, é assim, isso que é certo, aquilo que é certo. Eu vou passar o que está na Bíblia, e aí cada um analise, ore, peça a direção a Deus e veja. Eu acho que os textos vão deixar bem claro. Então vamos estudar junto a Bíblia sobre esse assunto, ok? Vamos lá então. Olha, é o seguinte, eu vou colocar aqui texto que alguns cristãos dizem que a comemoração do Natal é pecado, é uma blasfêmia e tem que se manter longe dela. Vou colocar os textos da Bíblia que as pessoas que pensam dessa maneira e que não se deve comemorar o Natal citam. E vou colocar textos que aquelas pessoas que dizem, não tem problema nenhum, no Natal é o dia do nascimento do Senhor Jesus e vale a pena comemorar, claro, tem que comemorar sim. Vou colocar então você veja que a Bíblia tem texto que dá a impressão que permite, e a mesma Bíblia tem texto que dá a impressão que não permite. Mas então a Bíblia é uma confusão? Claro que não. A confusão é nós que fazemos na cabeça por nós não separar as partes da Bíblia. A Bíblia, amados, é que nem uma estrada, uma rodovia. Veja bem, você pega teu carro, você vai dirigir, você vai sair pelos acostamentos, está dirigindo pelos acostamentos, andando pelo campo, lá onde tem roça, entra no meio da roça, lá vai para qualquer lugar. Não, você vai andar com o teu carro dentro daquele espaço da pista de rolamento. Tem um jeito para dirigir ali. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia também é como uma casa, que tem quarto, cozinha, banheiro, tal. Tem várias peças ali, dispensa, tal. Não é tudo uma peça só.
tem que separar, ver o que é o que na Bíblia. Aí a gente entende. Então vamos lá. Veja bem, nós vamos começar aqui pelos textos das pessoas que concordam que cristão deve sim comemorar o Natal. Eles mostram esses textos aqui na Bíblia. Olha. Por exemplo, Lucas capítulo 2, do verso 8 ao 20, veja um pouquinho longo. Havia naquela mesma região que está falando sobre o nascimento de Jesus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Os pastores, né, que estavam ali no campo. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. Olha que maravilha. Que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo, veja bem, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então, o que nós vemos? Nós vemos anjos transmitindo aos pastores o nascimento do Senhor Jesus. E estes anjos, veja, falando que a boas novas, o evangelho é boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, certo? Então os anjos aqui pregaram o evangelho para os pastores ali. E a multidão de anjos apareceu ali, glorificando a Deus, porque era o nascimento do Senhor Jesus. Tá certo? Então, maravilhoso, né? Só que nós vemos aqui uma coisa: não tem nenhuma profecia a respeito de que as pessoas deviam comemorar. Aqui foi uma comemoração, uma alegria, claro, espontânea dos anjos, dos pastores e das pessoas que ouviram essas boas novas. Tá certo? Mais um detalhe aqui, veja bem. Nós vamos ver mais para frente como o nascimento de Jesus assim, de uma certa maneira, ele está interligado com a ceia do Senhor. Tem uma interligação. Porque você veja bem, a ceia do Senhor é um evento que é um mandamento que o Senhor Jesus mandou. Ele disse fazer isto. Quando ele falou para partir o pão e beber do cálice, ele falou fazer isso em memória de mim. E todas as vezes ali está: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Veja, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, lá, versículo 13 em diante, ali, tá, 26, explica bem direitinho. Então, a ceia do Senhor é a celebração da morte do Senhor. É um memorial para nós trazer a lembrança que nós só fomos salvos, continuamos sendo, e somos salvos
porque salvação ninguém perde, só somos salvos porque o Senhor Jesus deu a vida dele. Ele morreu e tornou a ressuscitar, tomou a sua vida, a vida de volta. Então, por esse motivo. Agora, veja bem, para alguém morrer, essa pessoa tem que nascer. Porque se não nascer, como que alguém vai morrer sem nascer? Então, veja bem que o nascimento do Senhor Jesus, de certa forma, está interligado com a sua morte. Nós vemos isso até nos presentes que os magos fizeram. Bom, uma vez dito isso, aqui nós vimos então que não houve mandamento para celebrar o Natal, celebrar o nascimento. Para celebrar a morte, houve mandamento sim. Veja que diferença. No entanto, anjos, pastores e todos os que ouviram a mensagem do nascimento do Senhor Jesus foi motivo de grande alegria e foi o evangelho pregado. Certo? Então, parece que dá um respaldo para a gente comemorar o Natal, o nascimento do Senhor Jesus, né? Vamos mais um texto a respeito disso aqui. É Mateus capítulo 2, versos 1 e o verso 11. Veja aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E daí no versículo 11, ali depois do versículo 1 até o 10, ele fala a respeito da viagem dos magos, se informaram com o rei Herodes e tal. E daí nós vamos lá para o versículo 11, que eles já chegando onde Jesus estava, né? E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Até eu coloquei aqui, veja como é interessante, que eu lembro que eu falei que no início ali, que o nascimento do Senhor Jesus estava, de certa maneira, relacionado à sua morte. Veja bem os presentes que esses magos trouxeram. Ouro. O ouro na Bíblia representa a glória de Deus. Então, eles, sem saber, eles estavam vendo a glória de Deus naquele menino. O incenso é algo que é usado na adoração à divindade. Então, eles viram, sem nem mesmo eles saber, eles viram uma divindade em Cristo. Viram que Jesus sendo um menino, sendo um homem, também era Deus. No próprio presente estava sendo isso. E a mirra, o que é? É um aroma para a preparação do corpo para sepultamento. Era usado isso aqui nos sepultamentos, eles embalsamaram as pessoas e ungirem com mirra. Então, nos presentes deles estava, assim, como se diz assim, falando de Jesus como homem, como Deus, e falando, e sendo o nascimento, eles já estavam nos presentes ali, estava assim, um simbolismo da morte dele, da morte da pessoa de Jesus, quem ele era. Bom, esse aqui foi assim para esmiuçar um pouco. Agora vamos ver uma coisa, então nós vamos dizer, nós vendo esses textos aqui, o que tem comemorar Natal? Não tem problema nenhum. E não tem. Na realidade não tem. Só que tem coisas que nós devemos levar em consideração. Lembra do aviso do Senhor Jesus, dos últimos tempos, o que ia acontecer? Enganadores, lobos, uma série de coisas tentando arrastar os menos avisados. Então, é aqui que é o ponto da parte da comemoração de Natal, que nós temos de ter cuidado. Pode comemorar o nascimento de Jesus? Não há nada na Bíblia que proíba. Não é um mandamento. Só não é obrigado. Se não comemorar, não tem problema nenhum. E se comemorar, depende do jeito de comemorar, não tem problema. E depende do jeito, vai estar blasfemando contra Deus.
Vamos ver por quê? Veja bem, aqui nós vemos que sobre Papai Noel, árvore de Natal, dinheirinho, banquete, troca de presente, etc. Então, a festa, veja bem, comemorar o nascimento de Jesus, maravilha. Se alegrar, nós terá consciente, nós está consciente do seu nascimento. E se ele nasceu, a morte dele é claro que foi real. Então, tudo bem. Agora tem aqui esse problema aqui. O que você viu, tanto os magos como os pastores, como os anjos, viram Papai Noel aqui, viram eles trazerem uma árvore ali, enfeitar com coisa. Então, os presentes não foi dado entre eles, um mago para outro, para os pastores foi dado para Jesus. E tinha uma simbologia nos presentes. Não era qualquer presente assim. Tinha uma simbologia nos presentes. Então você veja bem, que a pessoa comemorar o nascimento do Senhor Jesus em família ali, faz uma ceia ali, alguma coisa, não tem problema nenhum. Desde que não seja uma festa para se empanturrar de comida, porque é a glutonaria, e nem para se embebedar. Percebe? Então aqui veja bem, em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 21, olha que interessante nós ver estes textos aqui, para a gente não cair na besteira de entrar no desvio, porque pegaram a festa, pegaram o nascimento do Senhor Jesus e introduziram em coisa pagã. Veja aqui, ó. O que diz ó, a respeito, vamos dizer, a pessoa faz a comemoração de Natal para festar, para satisfazer a sua carne, para comer e arrebentar, para beber e arrebentar, contar piadinha e não sei. Até mesmo, amados, aquela festa de Natal ou qualquer festa, mesmo familiar, mas que acontece, de repente está chegando pessoas ali que abusa com as coisas de Deus, abusa com Bíblia e tanta coisa, fica complicado. Porque daí se torna aquela festa uma roda de escarnecedores. E o que o Salmo número 1 diz? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. E tem mais um detalhe aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas o que tem, irmão Antônio, o que tem esse texto aqui a ver? Tem a ver o seguinte, amado, veja bem, quando se trata de comer e beber, trata-se de refeição, e refeição tem uma mesa que se é posta em cima, certo? Agora, trazendo para o lado espiritual, a ceia do Senhor é uma mesa que nós não vimos, não é aquela mesinha onde é colocado o vinho e o pão ali. A mesa do Senhor é o ambiente onde a família de Deus se reúne. No caso da ceia do Senhor, para partir o pão que representa o corpo do Senhor Jesus e para a bebida o cálice que ele vinho representa o sangue do Senhor Jesus. Portanto, a morte do Senhor Jesus é um memorial. Então, veja bem, é uma mesa. Agora, quando as pessoas se reúnem para um banquete, se reúnem em volta de uma mesa. Não só a mesa ali, o material, mas tem a mesa espiritual, tem o lado espiritual da coisa. Porque as pessoas estão reunidas ali para uma refeição, para uma ceia, uma coisa assim, uma comemoração. Ali é como se estivesse em volta de uma mesa.
mesmo que esteja em pé, que não esteja ali. É um ambiente que espiritualmente é uma mesa. É onde estar reunido pessoas, então está tudo em comunhão. E o que o texto aqui nós diz? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa, do ambiente onde se reúnem a família de Deus, os salvos. Não pode estar misturado com a mesa dos demônios, com aqueles, vamos dizer, os salvos por Jesus, com aqueles que não querem nada com Jesus, com aqueles que são de Satanás. Aqui que está o perigo. E outro detalhe, no nascimento de Jesus não tinha essas bugigangas de Papai Noel, Pinheirinho, esses penduricalhos que fazem hoje em dia. Isso, segundo a história, pode procurar o começo do Natal, como que era. Na verdade, antes do nascimento de Jesus, havia as festas lá das Saturnálias, coisas assim, que eram festas romanas de deuses pagãos. Então, o que foi acontecido? Foi misturado a festa pagã com a alegria do Natal. E hoje você vê, o Natal é um lugar para onde o comércio gira em torno disso aí. Então é uma mistura. Pegaram o Senhor Jesus e tacaram um balaio de penduricado, de bugiganga ali. Tem que separar as coisas. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa que é cristão, participa da ceia do Senhor, se vai participar de Papai Noel, árvore de Natal, essas coisas, está cometendo pecado. Não tenha dúvida disso. Porque outra coisa, no livro de João, capítulo 1, versículo 14, veja, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui é um texto que tem algumas pessoas que são contra o crente participar da festa de Natal, que dizem que Jesus não nasceu, que Jesus se fez carne, que Jesus, a palavra, se fez carne. Exatamente, está aqui, aí o verbo se fez carne, aqui fala da encarnação. Mas você veja que outros textos lá falam que Jesus nasceu. Então, falar que Jesus nasceu não é errado. Falar que Jesus se tornou carne, que a encarnação do verbo, não é errado. Agora veja aqui, 1 Coríntios capítulo 13, verso 7 ao 10. Por que nós vamos ver, não é Coríntios, primeiro Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 13, verso 7 ao 10. Por que nós vamos ver o que tem o Antigo Testamento a ver com o Natal, quando não se comemorava o Natal, naquela época Jesus não tinha nascido? É que lá no Antigo Testamento nós não devemos aplicar as coisas da maneira que era aplicado lá, mas serve como alerta, serve como um lembrete para nós hoje, para nós não cair nos mesmos erros que aquele pessoal de lá caíram, certo? Então você veja aqui que aqui, quando nós vemos assim, de repente as pessoas verem esses textos, tipo, não, mas os anjos comemoraram, pastores comemoraram, outras pessoas, que todos que receberam a mensagem do nascimento de Jesus se alegraram, então não é errado se alegrar. Amados, é o seguinte, não é errado fazer da maneira que está feita aqui, que os pastores ali e os anjos fizeram, e aqueles que ouviram. O que é errado é a introdução de coisas pagãs. Percebe? Então tira essas coisas pagãs fora e comemora o Natal com aquela alegria de que o Cristo Salvador, né, nasceu e que ele veio ao mundo, que ele padeceu a paixão, passou por todo aquele processo para nós salvar e nos salvou. Então, maravilha. Mas tira o paganismo da associação com o nome do Senhor Jesus. Daí, beleza. Pessoas, amados, pessoas fazem de boa vontade ali, o que tem a gente fazer uma festa
do nascimento de Jesus, a mais boa vontade, a mais pura, mais pureza de coração. Só que, amado, nós temos que reconhecer, não é o que nós achamos que está certo, não é o que nós queremos ofertar para Deus, não é o que nós entendemos que é maravilhoso para Deus. O que Deus quer é obediência. Deus deixou a sua palavra para nós seguir ela. Lembra que eu falei do carro? A rodovia? Se existe a rodovia, não é para a gente estar saindo fora pelos barrancos fora e pelas calçadas e tudo. Está no carro, vamos dirigindo na rodovia. Assim a Bíblia nos dá a direção, o Espírito Santo nos conduz pela Bíblia para nós agir daquela maneira, para não cair nas besteiras. Então veja que como a boa vontade sem conhecimento é uma armadilha. É uma armadilha e dá pesada. Veja bem aqui o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Vamos ver o texto. Esse é o último texto que nós temos, já nós terminamos. Né? Primeiro Crônicas, capítulo 13, verso 7 ao 10. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus. Olha que nem os anjos, hoje eles estavam numa festa, numa alegria de levar a arca de Deus, que estava lá numa casa particular, e levar lá para o templo, lá para a casa do rei Davi, lá, para um lugar dedicado a Deus, né? Aquela alegria deles. Mas veja o que aconteceu. Veja, estavam levando a arca num carro de boi. E iam alegre ali, cantando e tocando instrumentos, veja bem, com cânticos, com harpa, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombeta. Mas veja o que aconteceu de repente. Quando chegaram à ilha de Lom, estendeu-os a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Mas, irmão Antônio, a boa vontade desse homem ali, segurar a arca para não cair no chão, e Deus foi fazer isso, acontece o seguinte, amados, começou tudo errado. O certo seria da maneira que Deus ordenou que fosse. A arca era para ser levada pelos sacerdotes. Os levitas cobriam a arca, faziam todo o trabalho, e os sacerdotes levavam no ombro, porque a arca ela tinha 2 varão, onde justamente era para levantar ela e colocar sobre os ombros. Então 4 sacerdotes, e 2 na frente e 2 atrás, carregando a arca por onde eles viajavam. Mas aqui quiseram inovar. Veja bem o problema da gente fazer coisas dentro das coisas de Deus, a gente colocar as coisas da gente, a vontade da gente. Aqui era para levar no ombro, não, vamos levar no carro de boi, é melhor, é mais prático. E puseram a arca no carro. Os sacerdotes, com certeza, puseram a arca no carro lá. E foram. E alegria, né? Alegria, maior alegria. Mas, de repente, eu creio que o próprio Deus fez aquilo ali. Para mostrar que não devemos querer fazer para Deus aquilo que é a nossa vontade. Vamos ofertar para Deus que é da vontade dele. Então, o que aconteceu? Os bois tropeçaram, o carro balançou e a arca ia cair. O inadvertido do Uzá e coloca a mão na arca, quando era só os sacerdotes e os levitas que podiam pôr a mão na arca. Você percebe? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está trazendo todos esses textos aqui para vocês? É justamente, amado, porque, por exemplo, essa festa de Natal seria uma festa que não teria problema nenhum
desde que as pessoas, então, fizessem de acordo com o que está escrito, de acordo com aquilo que Deus permitiu. Porque Deus permitiu a anjos, aos pastores e às pessoas que ouviram as boas novas do nascimento do Senhor Jesus se alegrarem. Vamos se alegrar com o nascimento do Senhor Jesus, mas não vamos ficar apenas nisso. A alegria do nascimento do Senhor Jesus. E não tentar introduzir mais coisa, presente, banquete, não sei o que, não sei o que. Porque daí, amado, nós entramos, nós recolhemos o paganismo dentro daquilo que é sagrado. E, amado, daí vai o que acontecia na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo falou, não discerniam o corpo de Cristo. E comiam a ceia, bebiam do cálice, sabe? Sem discernir o corpo de Cristo. Estavam bebendo o juízo para si, estavam fazendo que nem aconteceu para usar. O que o apóstolo Paulo falou? Que ele, ali no meio dele, lá da igreja de Corinto, tinha pessoas que estavam doentes e tinha pessoas que dormiam, quer dizer, que já tinham falecido, por esse motivo de não discernir o corpo de Cristo. Por que não discerniu o corpo de Cristo? Porque eles participavam antes de participar da ceia do Senhor, eles tinham uma mesa onde eles se reuniam para comer a refeição. Eles tinham uma festa de amor, os ágapes, que era uma festa de fraternidade na igreja primitiva. Depois, por causa dos problemas que foi acontecendo, foi acabando e acabou aquilo lá. Mas no começo era assim. Levavam os alimentos, só que aqueles alimentos era para repartir, era para ser uma confraternização ali. Mas o que estava fazendo? Os mais ricos levavam a comida melhor e já comiam lá antes que os pobres chegassem, viu? E quando os pobres chegavam, nós só tinha, eles só ficavam com o olho comprido nos ossos e nos restos. E enchiam a cara, vamos assim dizer, da nossa maneira simples de falar, se embebedavam, se embriagavam. Então, eles estavam fazendo daquele dia que seria um dia da pessoa estar sóbrio, moderado, para ter em mente o que é que Jesus fez, o preço alto e caro que Jesus pagou pela nossa salvação. De repente, estavam se embriagando ali, ó. E aí não discernia o corpo do Senhor, e tinha pessoas que estavam ficando doentes, e tinha pessoas que já tinham ido, por esse motivo. A mesma coisa está aqui, amada. A pessoa vai participar da ceia do Senhor, vai chegar à mesa do Senhor para partir o pão e beber do cálice, mas esteve lá na mesa dos demônios, porque estava numa festa onde o paganismo entrou. Onde tinha Papai Noel, lá tinha Pinheirinho, sabe? Tudo aquilo que foi acrescentado além daquilo que os anjos e os pastores fizeram e aquelas pessoas que ouviram. Você veja que o nascimento do Senhor Jesus não foi uma festa da Roma, foi uma alegria, foi notícia, foi espalhar o Evangelho que o Salvador nasceu. Então, amado, não existe assim uma certeza da data do Senhor Jesus, sabe, 25 de dezembro. Eu nem quero entrar nessas para não deixar tão grande o vídeo, mas parece que nem é 25 de dezembro, então há muita especulação aí a esse respeito. Eu vou trazer agora para encerrar mais um texto, para nós encerrar o nosso vídeo. Veja bem, vamos ficar com esses dois textos bem pequenos para nós encerrar o vídeo. Que é esse aqui, ó. O que é, aqui o que é que nós devemos fazer? Ou qual é a realidade que nós devemos seguir? Devemos comemorar Natal? Não devemos? Veja bem, vamos ficar com o que o apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Moderação. Né?
Todas as coisas me são vistas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui no capítulo 10, verso 2, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então é aqui que fica a nossa atenção, né? A sabedoria vinda do alto que o apóstolo Paulo tinha. Vamos seguir esse exemplo do apóstolo Paulo. Vamos analisar cada coisa, né? Por isso que lembra que eu falei que o vídeo era válido não só para festa de Natal, mas para todo que é tipo de festa. Vamos analisar vamos, como diz o pessoal, o que rola ali. Se é alguma coisa que serve para edificação, ou se é alguma coisa que serve para escandalizar a obra de Deus. Tudo aquilo que escandaliza a obra de Deus, nós devemos, permanecer longe. Nós não devemos desprezar as pessoas que não professam a mesma fé que nós. Devemos ser amigos das pessoas, de todas as pessoas. Nós devemos ser cordiais com todos. Mas no quesito salvação, amados, no quesito santificação, essas coisas, nós temos de ser separados, porque aqueles que querem viver uma vida regressa, em uma vida desregrada, que não agrada a Deus, dos atos dele nós temos que separar. Essas festas pagãs, sabemos que é pagã, não devemos participar. Mas se é uma reunião, vamos dizer, uma reunião em família ali, onde tem uma mesa ali, tem uma refeição moderada, com recato, com jeito, tudo bem, nada demais. Agora, quando passa a trazer paganismo infiltrado ali no meio, então já não serve para o cristão, porque não edifica. Certo? Terminamos aí esse vídeo. Eu espero ter respondido as questões. E como eu falei para vocês, eu não digo, comemora, tá, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. E também não digo, não pode, vai para o inferno. Não. O Espírito Santo é que ministra, amado, no nosso coração, no meu, no teu, e nos convence o que é que nós devemos fazer. Tá certo? Então aqui eu não vou criticar ninguém e não vou incentivar ninguém a nada. Cada um, né, ore a Deus e peça direção, medite, pense, e com certeza vai ter a resposta para saber o que a gente faz. Tá certo? Então encerramos aqui mais este vídeo. Fica registrada a minha gratidão primeiramente a Deus e também a minha gratidão a vocês, meus prezados, queridos companheiros de estudos bíblicos. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim também, para a minha família. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Lembrando, amados, que se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma força aí para o Evangelho que a gente procura trazer com a maior fidelidade possível, se espalhe e alcance pessoas e possa trazer esclarecimento para aquelas pessoas que estão em dúvida, para aquelas que estão indo no erro, às vezes indo divertidamente, né? Nós temos um compromisso, amado, de espalhar a palavra de Deus, tá certo? E você se inscrevendo, se ajuda nisso. Você dando aquele joinha, aquele gostei ali, você está ajudando. Você comentando aí nos comentários, você está ajudando a evangelizar, a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Ok? Conto com vocês. E se for da graça do Senhor, se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo.